Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso poder. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje nós vamos abordar um assunto interessante. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, Diego, meu marido não aceita ajuda. Diego, como é que faz para restaurar um casamento quando somente um quer e o outro não quer? É basicamente isso que nós vamos conversar hoje. Eu já quero começar convidando você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder se tornar membro, será maravilhoso, vai ajudar o canal a crescer ainda mais. E se você precisar de ajuda, quiser fazer um agendamento para uma sessão, também tem o link na descrição. Na descrição do vídeo também tem os nossos cursos, e-book, muita coisa bacana, tá bom? Dito tudo isso, vamos começar, porque o assunto de hoje é muito interessante. Deixe-me projetar aqui. Meu marido não aceita ajuda. A frase célebre que eu escuto é, Diego, meu marido não aceita ajuda para salvarmos o nosso casamento. Como eu faço? Bem, eu já quero começar dizendo para você o seguinte, essa frase, embora esteja na pessoa de uma mulher, fazendo uma alegação da dificuldade da resistência do marido, isso também acontece do outro lado. Eu também recebo muitas buscas de ajuda de maridos cujas mulheres também não aceitam ajuda. E o que eu vou dizer aqui vai servir tanto para o homem quanto para a mulher. Seu casamento está em crise, você está com essas dificuldades, você quer salvar o seu casamento, você quer restaurar o seu casamento, mas a impressão que se tem é que só você quer. O outro tem dificuldade, ele tem dificuldade de aceitar ajuda, tem dificuldade de conversar com uma terceira pessoa, um psicólogo, um terapeuta, um conselheiro matrimonial. E aí, será que é possível você resolver esse problema sozinho? Algumas coisas você precisa entender. Primeiro, você precisa respeitar o limite do seu cônjuge. Entenda que quando o seu marido ou a sua esposa diz que não aceita ajuda ou que não quer ajuda, por que que ele ou ela diz isso? Quando eu falo de respeitar os limites, é entender que talvez ele ou ela acredita que a busca por uma ajuda específica, conforme você sugere, não vai resolver o problema. Talvez ele ou ela enxergue já a solução do problema e vocês não entram num acordo e por isso a outra pessoa gera uma resistência tão grande. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Existe uma necessidade para respeitar os limites do outro. Se o outro, obviamente, né, é uma matemática que eu digo para você que você pode confiar, tanto você quanto o seu cônjuge, quer seja marido ou quer seja esposa, eles querem a mesma coisa que você. Querem ser felizes. É simples. Então, qualquer coisa que vá levá-los à felicidade, obviamente eles querem. Só que o que acontece? Talvez a maneira com que você está propondo, o que você está propondo, a outra pessoa não enxerga que aquilo vai de fato ajudar. E você precisa respeitar isso. Não adianta você falar assim, poxa, eu assisti o Manual do Casamento e o Manual do Casamento me ajudou muito a entender algumas coisas. Então eu preciso que meu marido assista, que a minha esposa assista. Não necessariamente vai ajudá-los também. Talvez a minha forma de comunicação dê muito certo com você, mas talvez não seja o tipo de comunicação que o seu cônjuge vai conseguir se conectar. Entenda que algumas coisas que eu digo, algumas dicas, para você faz muito sentido, talvez pelo meio em que você cresceu, os princípios que você desenvolveu, mas não vão fazer tanto sentido assim para o seu marido ou para a sua esposa. Então esses limites você precisa respeitar. É a primeira coisa. Se ele ou ela não aceita ajuda, respeite isso, tá bom? Outra coisa que você precisa entender. Você é a melhor pessoa para ajudá-lo. Isso daqui quando eu falo, marido e esposas ficam loucos quando eles entendem isso daqui. Por que eu digo que você é a melhor pessoa para ajudá-lo? Muitas das vezes você pensa assim, poxa, eu queria que meu marido
conversasse com você, Diego. Gente, e eu recebo muitas mensagens e desde o início, quando eu comecei a trabalhar com casais, é um princípio que me norteia e que eu respeito. Eu não ajudo quem não busca a minha ajuda. Então tem muitas pessoas que falam assim, Diego, eu vou passar o contato do meu marido, eu quero que você ligue para ele. Não vou ligar. Diego, eu vou te passar o endereço, eu quero que você visite minha esposa e converse com ela. Não vou visitar. Diego, manda uma mensagem. Não vou mandar. Não vou fazer isso. Eu ajudo quem busca minha ajuda. E eu sempre digo o seguinte, talvez seu marido ou sua esposa não quer conversar comigo, não quer conversar com o pastor, não quer conversar com o conselheiro, não tem problema. Porque todas essas pessoas podem ajudá-lo, mas a melhor pessoa para ajudá-lo é você. Por quê? Porque você é uma só carne com o seu marido, com a sua esposa. Você é a pessoa que conhece o defeito, que conhece as fraquezas, que conhece as dificuldades e você é a pessoa que enxerga o melhor dele ou o melhor dela. Então, deste modo, quando a Bíblia cita essa questão matrimonial, ele fala, é bom serem dois, porque se um cair, o outro ajuda. No frio, os dois se aquecem. Se alguém tentar contra um, contra os dois terão que resistir. Deste modo, você é a melhor pessoa para ajudá-lo. Agora você pensa assim, tá, Diego, mas seria muito bom que meu marido ou minha esposa fizesse uma terapia de casal, que fosse a um psicólogo. Concordo, poderia ser bom. Mas ainda assim, se você se dispor a ajudá-lo ou a ajudá-la, você vai ser a melhor pessoa para isso. Agora, por que eu digo isso para você? Existem algumas referências bíblicas que eu preciso citar. Por exemplo, em 1 Pedro, no capítulo 3, tem um texto direcionado às mulheres, mas serve para os homens também, que fala assim, mulheres, sede submissa ao vosso marido, não é disso que eu vou tratar hoje, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. Isso daqui é interessante por quê? O que Pedro está dizendo aqui? Que é possível que uma esposa mude o seu marido pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu bom exemplo. Quando nós falamos isso daqui e com base nesse princípio de que você é a melhor pessoa para ajudar o seu cônjuge, é por quê? Porque a partir do momento em que você descobre aquilo que é necessário mudar, você pode trazer isso para dentro do seu casamento, você pode desenvolver técnicas para que isso seja aplicado no seu casamento, no seu marido, na sua esposa. E você é a pessoa com a maior sensibilidade de entender como ele ou como ela está reagindo a isso. E isso é um princípio bíblico. Então, quando eu digo assim, olha, você é a melhor pessoa para ajudar, entenda, não é que eu estou me eximindo da minha responsabilidade de ajudar vocês. Mas é porque, de fato, a esposa é a melhor pessoa para ajudar o marido e o marido é a melhor pessoa para ajudar a esposa. É assim que tem que ser. Agora, você pode buscar ajuda, se você é aberto a isso, obter entendimento e levar isso até seu casamento. Agora, quando você pensa e entende que você pode obter essa ajuda e aplicar no seu casamento, você precisa entender a terceira coisa. Afinal de contas, essa mudança que você deseja, esse melhor que você deseja do seu marido, da sua esposa, seria o melhor para você ou para o seu casamento? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu recebo muitas pessoas que falam assim, Diego, eu gostaria de mudar tal coisa no meu casamento. Eu falo assim, tudo bem, isso é possível. Mas o seu marido também quer essa mudança? Não, meu marido não quer. Meu marido quer justamente o oposto. Certo. Então mudar isso seria o melhor para você, para que você se sinta mais confortável no casamento? Ou você entende que essa mudança é justamente para o melhor, para o seu casamento? E aí nisso
Você vai ter que refletir muito. Por quê? Porque é muito natural. Por exemplo, uma esposa que fala assim, Diego, eu gostaria que meu marido passasse mais tempo em casa. Por exemplo. Tá bom, passar mais tempo em casa é benéfico? Depende. A fonte de renda vai ser comprometida? A qualidade de vida do casal vai ser comprometida? Quando você tem a oportunidade de passar mais tempo com o seu marido, é mais proveitoso esse tempo? Existe muitos conflitos? Então, afinal de contas, quando você fala de uma mudança de rotina, você está preocupado na sua carência ou naquilo que realmente vai ser melhor para o casamento? Às vezes, bom para o casamento não é que o casal fique junto o tempo todo. Existem pessoas que realmente necessitam de um espaço maior, outros não. Então, quando você enxerga uma mudança necessária no casamento, será que é realmente para o bem do casamento ou é para o seu bem? Se for para o seu bem, você tem que ponderar. Porque até que ponto o seu cônjuge tem que mudar simplesmente para você se sentir bem? Ah, Diego, mas eu já mudei muito para que o meu cônjuge se sentisse bem. Perfeito. Então, agora nós vamos lidar com uma troca. Você mudou para que o outro se sentisse bem, mas você não se sentiu bem com isso? Você começa a perceber a necessidade de você entender se as mudanças que você deseja é de fato para o bem do casamento ou para o seu bem. E se for para o seu bem, não tem problema. Não estou te condenando por isso. Mas que você precisa ponderar até que ponto essas mudanças serão de fato benéficas para o seu relacionamento. Talvez, se porventura vier a prevalecer o seu desejo sobre isso, você pode causar outros problemas. Mas se é de fato para o bem do casamento, é possível que o seu marido tenha que mudar, mas que você também precise mudar. Entendendo esses três aspectos, eu quero te dar alguns conselhos valiosos em relação a isso. O primeiro conselho é: experimente a mudança antes de mudá-lo ou de mudá-la. Por quê? A partir do momento que você entende que existem algumas coisas que precisam mudar no seu casamento, naturalmente você pensa assim, poxa, Diego, bacana, eu vou ligar para você, eu vou agendar uma videochamada e eu vou obter dicas sua de como fazer meu marido mudar um determinado aspecto. Perfeito. Só que vamos fazer o seguinte, antes de você aplicar isso para que o seu marido ou para que a sua esposa mude, experimente você essa mudança. Experimente você. Por exemplo, tem algumas pessoas, e gente, isso é clichê, algumas pessoas me procuram e falam assim, Diego, eu preciso de ajuda para que o meu marido, quando chega em casa, ele saia do celular e me dê mais atenção. Bacana, eu tenho uma série de dicas, de técnicas que você utiliza e que funciona. E aí você tira o seu marido do celular. Entretanto, antes de você colocar isso em prática, saia você do celular. Determine horários. A partir do momento que ele chegou, você não utiliza mais. Quando vocês forem para a cama, você não utiliza. Quando você estiver no momento ocioso, não utilize. Então, você quer que o seu marido ou que a sua esposa tenha momentos sem o uso de celulares, por exemplo, de televisão, coisa desse tipo? Experimente primeiro. Estabeleça para você um princípio que você não vai fazer uso. Mesmo que o outro use, você não vai fazer. E isso vai servir para tantas outras coisas. Se você quer que o seu cônjuge experimente uma dieta, que mude o temperamento, que pare de gritar, que pare de brigar, isso, aquilo, começa você então a estabelecer isso para que de fato você comece então a aplicar isso. E aí um outro conselho é o seguinte: dentro disso que eu te falei, de você experimentar a mudança, está a questão da exploração da técnica do espelho. O que seria isso? Marido e mulheres se espelham. Se você parar para observar com muito cuidado, você vai ver que o problema principal que você julga que seu marido ou que a sua esposa tem que mudar, você também tem. Igualzinho. Ah, Diego, mas meu marido é intemperante para a bebida alcoólica. Pode observar que você também é intemperante para outro tipo de alimento. Ah, mas meu marido fica muito tempo no celular. Pode verificar que você também gasta tempo demasiado com isso. Ah, mas meu marido tem um problema de temperamento.
pode observar que você também tem. Ou seja, marido e mulher se espelham um no outro. Deste modo, a partir do momento que você entendeu que precisa mudar e você começa a viver essa mudança, você pode aprimorar isso colocando algumas técnicas de espelhamento, estimulando o seu marido, a sua esposa a fazer o mesmo que você está fazendo. Então, utilizando técnicas de espelhamento, é possível que você obtenha bons resultados. Agora, sabe uma coisa interessante? Que eu escuto muito e me machuca, e eu sei quem escuta isso se machuca também, é quando a pessoa fala assim, poxa, você quer que eu mudo, mas você nunca mudou. Você não muda, você só quer que eu mude. Por que que as pessoas escutam isso? Porque realmente, muitas das vezes, espera-se que o outro mude, enquanto a própria pessoa não experimentou a mudança. Então, ela querer que o outro mude para que ela não precise mudar, nada mais é do que um espelhamento. Só que a partir do momento em que você começa a mudar e você começa a aplicar isso na vida do outro, naturalmente o outro começa também a mudar. A atividade para essa semana vai ser justamente você colocar em prática alguns princípios que você deseja mudar em seu casamento. Tem algumas coisas que você vai fazer, a leitura, um levantamento, de coisas que você gostaria que mudasse no seu casamento. Identificou as coisas, principalmente, vai ser muito fácil para você olhar para o seu marido, para a sua esposa e falar, tinha que mudar isso, tinha que mudar aquilo. Perfeito. Identificou o que tem que mudar? Mude você primeiro. Pegou um princípio, coloque em prática. A partir do momento que você colocar em prática esse princípio, que você começar a mudar, você vai começar a estimular o seu marido, a sua esposa, a também fazer essas mudanças. Então, assim, identifique alguma coisa que você precisa mudar, que você entende que o seu casamento precisa mudar. Perfeito, identificou? Comece você então a mudar. A gente tinha que fazer o culto, sabe, todos os dias. Beleza, comece a acordar mais cedo e você a fazer o culto todos os dias. A gente tinha que comer na hora certa. Bacana, seja disciplinado, estabeleça o horário do café da manhã, do almoço e da janta e cumpra isso. A gente tinha que passar menos tempo no celular. Beleza, passe você menos tempo no celular. Faça outro tipo de atividade. Tudo que você observar que para o seu casamento precisa de uma mudança, coloque em prática você primeiro. E aí depois você volta aqui nesse vídeo, vem nos comentários e me conte como é que foi essa experiência, quais foram as suas dificuldades, como que o seu marido ou que a sua esposa reagiu. E aí talvez você diga assim, Diego, mas eu estou separado. Não tem problema. Faça essas mudanças. Faça. Você e seu cônjuge são uma só carne. Pode ter certeza que aquilo que você mudar, de uma certa forma, Deus vai promover essa mudança lá também. Então, faça essas mudanças. Coloque em prática essas mudanças. E aí depois você me fale como é que foi essa experiência. Tranquilo? Então tá bom. Família, eu vou convidar você, mais uma vez, a se inscrever no canal. Deixe o seu like. Coloque nos comentários o que você entende de desafio que você vai enfrentar nessa atividade. E eu espero encontrar você num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.